Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Cabernet Literário da TV Humana. Eu sou a Kátia Parente, sou escritora, sou enófila, apaixonada pelo mundo dos vinhos, e a proposta do Cabernet Literário é justamente harmonizar livros e vinhos. Então eu vou trazer dicas para vocês sobre livros e sobre vinhos. E então, qual vinho você poderia harmonizar com a sua leitura atual? Essa que é a ideia. E hoje o que eu trago para vocês é uma harmonização muito interessante e até um pouco especial para mim, porque é sobre um livro que eu escrevi. É o meu segundo livro publicado, que é esse daqui, A Lenda do Vale Seco. Quando eu comecei a escrever esse livro, eu confesso que eu comecei meio perdida, meio tímida, sem saber muito bem que rumo eu ia dar para a história. Porque às vezes acontece isso no mundo da escrita, né? Você vem a ideia, você tem a ideia na cabeça, só que não consegue desenvolver, não consegue bolar a trama daquela história. Mas tem que insistir. Se você está começando no mundo da literatura escrevendo, não desista, escreva. A dica é, senta e escreve. Todos os dias ou sempre que você tiver a oportunidade, porque a ideia vem. Você começa ali a desenvolver, começa a ficar envolvida pela história e aí a história sai, a narrativa sai, você consegue, né, planejar tudo e consegue dar um rumo para essa história. E aqui, A Lenda do Vale Seco, eu escrevi baseado no lugar onde eu morava quando eu era pequena, que era um bairro de sobradinhos, todos iguais, assim, sobradinhos, né, que foram construídos mais ou menos junto, e as famílias que foram sendo construídas lá foram casais recém-casados que foram para formar família lá. E tinham mais ou menos ao mesmo tempo, né, da mesma época. Então as crianças tinham mais ou menos a mesma idade. E isso era muito bom, porque a gente tinha os amigos da rua, porque brincava na rua, andava de bicicleta. Confesso que eu levei vários tombos naquela rua andando de bicicleta. Às vezes, nas noites quentes, eu lembro que o pessoal punha a cadeira na calçada para ficar conversando, às vezes até tarde da noite, não tinha perigo, a gente conseguia fazer isso, né? Então era muito gostoso. E do quarto onde eu dormia, na janela do quarto, dava assim para o telhado da edícula, que ficava no fundo ali, né, da casa. E atrás do telhado era a direção onde o sol se punha. E eu ficava, às vezes, assistindo ao pôr do sol e me perguntando, isso eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos, talvez, né? E ficava me perguntando, aonde é esse lugar onde o sol se põe? Que lugares tem ali? Que aventuras eu poderia viver indo para esse lugar onde o sol se põe? Onde fica isso? O que tem ali atrás? Quem vive ali atrás? E é justamente a história da Lua, que é uma garota de 14 anos. Ela mora na cidade de Floral, que é uma cidadezinha toda planejada, cercada pela plantação de eucaliptos, porque a cidade vive todinha em função de uma fábrica de papel. Então as pessoas todas que moram lá trabalham na fábrica de papel. Os filhos estudam numa escola, que é a única da cidade, e tudo gira em torno dessa fábrica de papel. E a Lua fica assistindo ao pôr do sol da janela do quarto dela. E ela fica lá vendo aquele sol e é como se aquilo chamasse ela. Era um chamado que ela ouvia. O que tem ali, né? Que lugares tem depois da nossa cidade? E ela fazia essa pergunta para os pais dela. E a mãe respondia, não sei, para que você quer saber o que tem fora da cidade de Floral? A gente tem tudo aqui. A gente trabalha aqui, tem os amigos, nossa família, tá tudo aqui. Para que você quer saber o que tem fora? Não interessa pra gente. E nem os amigos dela da escola também não tinham essa curiosidade, só ela. E ela se sentia diferente de todo mundo justamente por isso, porque só ela se perguntava, só ela tinha essa vontade de sair dali, né, de fugir dali. E é exatamente o que ela faz. Aparece um cachorro, e ela, para salvar o cachorro que ia ser sacrificado só porque ele não tinha raça definida, ela resolve fugir com o cachorro. E foge, e todo o processo leva ela até o Vale Seco. E lá no Vale Seco ela descobre lendas e segredos que dizem respeito a ela própria, e aí ela entende o porquê que ela é tão diferente das outras pessoas de Floral, e descobre também segredos da própria cidade de Floral. E aí a história se desenrola. E aí eu faço a harmonização desse livro com um vinho chamado Autêntico Rosé. Autêntico é o nome do vinho, Rosé é o tipo do vinho e é da vinícola Dom Cândido. É um vinho nacional que eu sugiro vocês provarem. O vinho rosé, ele é feito de uvas tintas,
Só que os vinhos tintos, o que acontece? Eles são fermentados e depois passam pelo descanso em contato com as cascas, porque é na casca da uva que está a cor. Inclusive os aromas e sabores mais intensos estão todos na casca da uva. E o vinho, quando ele é rosé, ele passa rapidamente por um descanso em contato com as cascas. Depois essas cascas elas são retiradas e o vinho continua o processo de produção livre dessa coloração. Então ele passa uma coloração bem suave, por isso ele fica rosé, fica cor de rosa, né? Ao invés de ficar tinto, né? Aquele vermelho rubro, ele fica cor de rosa. E esses vinhos são vinhos normalmente para serem tomados gelados, porque eles podem ser muito frescos, às vezes levemente adocicado, não é um vinho doce, mas ele pode ter um adocicado, embora seja um vinho seco. E por causa de ser gelado e um leve adocicado é que eu fiz essa harmonização com a lenda do Vale Seco. Porque lá no Vale Seco, como o próprio nome fala, né, o clima é árido, não chove nunca, é tudo aquele mato assim, ressecado, as estradas de terra batida, que gera muita poeira. Mas, embora seja um lugar seco, as pessoas da cidade dão um acolhimento quando a lua chega. Ela conhece pessoas interessantes lá, que vão inclusive ajudar ela. E esse adocicado, esse frescor da personalidade das pessoas é o que dá o toque nessa história. E é exatamente o que o vinho traz. Esse vinho autêntico rosé, ele tem um sabor adocicado, mas ele traz características diversas. Inclusive, muito frescor, bom para tomar gelado, sabe? Num dia de calor, você tomar um vinho desse autêntico rosé gelado, cai muito bem, ele quase nem precisa de acompanhamento. Então, é a sugestão de harmonização da lenda do Vale Seco com o autêntico rosé. E, como sempre, eu vou trazer aqui a leitura de um texto que eu fiz harmonizando o autêntico rosé, até para mostrar a foto da característica. Olha só, o autêntico rosé, olha a cor dele como é, quase um laranja, né? Que combina muito bem, inclusive, com a capa do livro. Eles acabaram sendo uma harmonização até na coloração, né? Então, a lenda do Vale Seco, refrescado por um autêntico rosé. E como sempre eu peço, imaginem a história. Quando eu estiver lendo, visualizem, tentem vivenciar essa experiência, tanto das características, né, das cenas do livro, quanto do vinho, dos sabores, dos aromas que o vinho pode trazer para vocês, tá? A tarde avança e o clima seco me leva a um vinho rosé fresco, que cai muito bem gelado. Abro o livro e conheço Lua, uma garota que mora em Floral e adora assistir ao pôr do sol da janela do quarto, imaginando que outros lugares existem naquela direção. O vinho toma forma em meu paladar e aos poucos conheço melhor a garota que não se conforma em viver igual a todos, com uma rotina pacata e previsível. Dou mais um gole no vinho. Sinto o leve adocicado que harmoniza com a cena onde Melado, o cachorro de Lua, aparece. Então, num impulso, ela foge da cidade de Floral para salvar o cachorro, que seria sacrificado apenas por não ter uma raça. Lua e Melado são levados a uma estrada onde não há qualquer vida ao redor. A terra seca deixa os sapatos empoeirados, guiando-os a um lugar onde irão descobrir a origem de Lua e o porquê dela não querer viver como os outros habitantes de Floral. O Vale Seco, a origem de tudo. Acompanho a narrativa e deixo o vinho me levar com sua característica seca e frutada. Porém, sua presença é intensa e refrescante como o sabor da hortelã. E assim como o destino de Lua, é revelador. Ou seja, um vinho rosé, que é esperado um seco adocicado, traz nuances de hortelã, o frescor da hortelã, que é o que vai equilibrar a secura do Vale Seco. Então eu sugiro vocês procurarem esse vinho, chama Autêntico Rosé, da vinícola Dom Cândido. É um vinho excepcional, que vai muito bem sozinho mesmo, que de repente vocês estão ali fazendo um almoço, alguma coisa, enquanto a comida está ficando pronta, vocês podem ir degustando esse vinho bem gelado. Não esqueçam de deixar ele gelado, porque é um vinho que vale a pena tomar fresco. É um vinho muito interessante,
traz as frutas vermelhas, mas de forma bem leve, um fundinho adocicado com o frescor da hortelã. E assim como o livro, ele é revelador, porque os segredos que aparecem aqui são reveladores mesmo, coisas que as pessoas nem imaginavam da cidade de Floral, que elas viviam numa situação daquelas. E aqui eu deixo a minha provocação. Quantos de nós ficamos assim, acomodados? Eu tenho tudo aqui me completa. O que eu vou fazer ali depois do pôr do sol? O que eu vou procurar ali em outra cidade? O que eu vou olhar em outro lugar? Se tá tudo bom aqui para mim? Não se deixem acomodar. Não façam como os habitantes de Floral, que se conformam ali com aquela rotina de vida e tá tudo certo, não preciso de nada porque tá tudo bom para mim aqui. Não façam isso. Deixem a curiosidade levar vocês. É claro que não é para vocês se aventurarem de uma forma louca, cair na vida sem pensar em nada, de forma alguma. Mas não tenham essa acomodação. Vão para lugares que vocês não conhecem, tomem vinhos que vocês não conhecem, vinhos diferentes, experimentem sabores de comidas que são inovadoras, que são diferentes. Fujam do padrão convencional de vocês. A rotina que a gente tem já é cheia de horários, cheia de compromissos que são padrão, que a gente faz todo dia, que a gente faz meio tudo igual. Não se deixem levar por isso. Façam essa provocação com vocês mesmos. Tomem um autêntico rosé e leiam A Lenda do Vale Seco, que vai ser uma harmonização perfeita e eu tenho certeza que vai tirar vocês da rotina. Vai fazer vocês pensarem a respeito da comodidade que a gente se deixa levar, né? Daquela coisa do sofá tá bom, né? Para que eu vou sair de casa, né? Não façam isso. Vão pra rua, vão ao cinema, vão ao teatro, vão comer num restaurante diferente. Ou se não quiserem gastar dinheiro, vão passear num parque onde vocês nunca foram. Tomem um ônibus na direção que vocês nunca foram. Tentem fazer passeios que te tragam novidades. Isso é muito importante para nós. E o mundo dos vinhos, para quem está acostumado só com os vinhos chilenos, argentinos, portugueses, tomem um vinho nacional, vocês não vão se arrepender. E o autêntico rosé pode ser uma excelente ideia. E leiam A Lenda do Vale Seco. Portanto, leia sem moderação e beba com sabedoria. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de seguir as redes sociais da TV Humana, que tem muita coisa legal lá. E as redes sociais do Cabernet Literário, para vocês ficarem sabendo das novidades e dos próximos encontros presenciais que estão para vir por aí. Até lá!